um thriller de qualidade que vai fazer você questionar você mesmo, questionar a vida e o universo onde a gente vive? Ah, vem comigo e eu vou te mostrar um thriller incrível de Marcelo Lemes, Destinos Invisíveis. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é a resenha de um livro incrível, um thriller pra lá de legal de Marcelo Lemes, Destinos Invisíveis. Se inscreva no canal, deixe seu like pra eu saber que você gosta de vídeos como este. Ative o sininho para receber todas as notificações e me siga nas redes sociais. Gente, esse canal ele é muito legal, ele tem todo o universo nerd, vocês sabem que eu leio livros sem preconceito, sem papas na língua, e eu só indico livro bom. Se eu tô indicando aqui nesse canal, gente, é porque o livro é bom, porque o livro, quando o livro não é bom, vocês sabem que eu falo, e eu falo mesmo. E aqui nesse canal a gente tem games, a gente tem colecionáveis, a gente tem filmes, a gente tem esse universo nerd que a gente ama. E se inscreve aqui, vem fazer parte dessa comunidade, porque a gente tá aqui sempre trocando figurinhas nos comentários. Pessoal, então, esse livro é um livro maravilhoso. Gente, eu nunca li um thriller tão bom, um thriller nacional como o thriller do Marcelo Lemes. Esse livro é incrível porque ele traz uma personagem super forte, a personagem da Catarina. E esse livro, ele prendeu minha atenção do início ao fim, porque esse livro tem drama, ele tem romance, e cada vez a história vai se transformando, e a gente acha que encontrou o fim, né, da história, mas não encontrou, a história vira, a Catarina sempre vira o jogo, e ela é uma mulher incrível. Eu comecei a ler o livro e eu ficava, uau, uau, gente, que incrível, que incrível. O Marcelo Lemes, ele me mandou esse livro aqui, ó, e assim, é um livro genial, né? Para Daia, com votos de boa e peculiar leitura. Espero que a experiência seja sombria. E sim, gente, a experiência foi sombria, mas também foi muito engrandecedora. E ele sempre escreve livros de mulheres fortes. Ó, eu tô aqui com o marcador do livro Mariela, que eu tô louca pra ler esse livro, porque eu sei que depois que você ler esse livro aqui da Catarina, você vai querer ler todos os livros do Marcelo, todos os livros que ele escreve de mulheres fortes. E assim, né, eu quase não gosto de mulheres fortes, vocês sabem, né? Amo demais. E a Catarina, ela é surpreendente. Daí, você tá falando que a Catarina é surpreendente, mas a Catarina não é a vilã da história? Não, eu não vejo a Catarina como vilã, não. Porque a Catarina, ela é uma mulher muito moderna, ela é uma mulher muito segura de si, né? Ela nasceu numa catedral, né? E aí já começa, assim, aquele drama, né? O livro conta o nascimento da Catarina. E o livro vai passando por várias fases, né? Dela, desde a infância. E como ela despertou aquele mal. A Catarina, ela é uma vilã da história, mas eu não vejo a Catarina tão quanto uma vilã. E assim, ela é a encarnação do mal, né? Porque ela é maldosa. Mas, gente, vamos pensar comigo, né? A Catarina, ela vai... Aonde ela passa é como se fosse uma nuvem sombria. Ela vai enredando as pessoas numa teia de aranha, né? Ela vai manipulando as pessoas até que essas próprias pessoas se afundam, né? Se afundam na própria estultícia. Então aqui vai contar a história de vários personagens, né? Envolvendo a Catarina. Como ela... A Catarina, ela teve um amor, né? Como a forma que ela viu o amor, a forma como ela via os pais, a forma como ela via toda a família dela, a forma como ela via os vizinhos. E aí que tá o X da questão. A forma como a Catarina via e sentia a vida. E isso me fez questionar que a maneira que eu vejo a vida não é a maneira que o outro vê a vida. Cada um vê a vida à sua maneira, cada um tá vivendo a sua própria experiência, cada um tá sentindo a sua própria experiência. E a Catarina, apesar dela ser a vilã, né? A Catarina é espetacular, porque a Catarina, ela é cheia de si. A Catarina, ela não tá nem aí com o que os outros vão achar dela. E o livro, ele fala que ela era linda, que ela era exuberante. Ou seja, as pessoas também na sociedade têm muito isso de confundir beleza com bondade. Sendo que uma coisa não tem nada a ver, né? Então, por a Catarina, ela ser muito bonita... Ela despertava desejo nos homens e, gente, esse livro tem sapequice. Esse livro tem uma mistura de hot, assim, sabe? O nível de sapequice dele, ó, é gigante, é uma sapequice grandona, né?
E assim, eu tô dando uma volta no parquinho pra não dar spoiler da história, que a história é sensacional, a história é espetacular. Mas eu ia dizendo que a Catarina é muito segura de si, né? E ela despertava desejo nos homens. E nisso, ela despertava às vezes até um pouco de inveja das mulheres. E ela manipulava as pessoas com mais facilidade através da beleza, do encanto que ela tinha. Catarina se fazia de boazinha. E as pessoas acreditavam que ela era boa exatamente porque ela era linda. Ou seja, são modelos que a sociedade coloca. E Catarina era diferente porque ela não se encaixava nesses modelos. Ela não via a vida com esses modelos. Mas ela sabia que as pessoas se encaixavam nesses modelos. E era esses modelos que ela usava para emaranhar as pessoas nessa teia de aranha, né? Para manipular essas pessoas. Então conta a história de duas irmãs, como ela fez, como que duas irmãs, né, cometessem incesto. E a gente vai ver aqui, nossa, mas Catarina malvada não. Tem sempre um ditado, né, que diz, cada um tem o encosto que merece. Ou seja, cada um vibra para si, cada um atrai para si aquilo que emana no universo. E essas pessoas, elas eram assim, elas tinham esses desejos ocultos dentro delas, mas elas ficavam de boazinhas. O primeiro rapaz que Catarina conheceu, ele queria roubar, ele queria sentir fortes emoções, né? E ele, assim, fez o que não deveria fazer, confiando na bondade de Catarina. Catarina despertava a maldade que tinha nas pessoas. Mas as pessoas já tinham aquela maldade, né? Ela não colocava maldade em ninguém, ela despertava o mais íntimo das pessoas. As irmãs, depois de cometer incesto, Marcelo deixa ali explícito no livro que elas continuaram no decorrer da vida cometendo incesto, mas de uma forma velada. Então, assim, aquele desejo já estava ali dentro. Quando Catarina, ela oferece droga pro namorado dela, né? E ele aceita aquela droga, aquilo vê um desejo de que ele tinha aquela baixa autoestima. E aí é que tá, Catarina tinha uma grande autoestima. Catarina não tava nem aí com o que os outros pensavam dela. E para segurar uma autoestima, gente, vocês acham que é fácil ter uma autoestima boa? Não, não é fácil, né? É mais fácil ser o coitadinho, não é? Ai, mas todo mundo quer ter uma autoestima boa. Mas as pessoas, por ter um modelo da sociedade de coitadinho, né? Eu vou falar e eu falo mesmo, vocês sabem que eu não tenho papas na língua. Por ela ter, a maioria das pessoas, elas se importam muito com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Então elas não têm coragem de fazer aquilo realmente, o que elas querem fazer. Ai, eu vou pagar mico. E se eu pagar mico, que, né? Eu falo porque eu sou a rainha do mico. Vocês sabem que eu pago mico mesmo. Então eu pagando mico e pronto, né? Mas assim, aquele desejo que as pessoas têm de fazer as coisas e não ter coragem de fazer. Como o rapaz que queria roubar para sentir fortes emoções e ele não tinha coragem. Como as meninas que tinham vontade, né, de experimentar coisas novas sexualmente falando. E elas não tinham coragem de fazer. Como o rapaz que fumou a droga, né? Ele queria experimentar aquela sensação do show, aquela sensação de liberdade. E ele não tinha coragem de fazer. Catarina não estava nem aí. Ela queria fazer uma coisa, ela ia e fazia. Porque ela estava segura de si. Ai, Daia, mas isso não vai causar o mal, que não sei o quê. A questão aqui, gente, é a questão da autoestima. É a questão de como a personagem principal, ela conseguia manipular as pessoas através dos desejos ocultos de cada um, através do personagem que cada um havia construído. Catarina, ela no tempo todo, ela foi ela, né? Ela deixava claro, mas as pessoas, elas se enganavam, elas se enredavam pela beleza de Catarina. Elas deixavam se envolver, elas deixavam se enganar, elas deixavam se envolver no mal. Elas endeusavam a Catarina. E não é assim? A gente não faz isso na nossa sociedade? Por que você gosta daquele cantor super, daquele popstar? Vai dizer pra mim que quando você era criança, você já não pegou um microfone e até agora você já não pegou aí uma colher de pau, você não pegou aí a escova de cabelo seu e começou a cantar na frente do espelho? É porque a gente quer estar lá.
E como a gente não tá impossibilitado, a gente não tem coragem, a gente quer ter aquela voz, a gente endeusa a pessoa, a gente coloca a pessoa lá no alto, né? A gente coloca a pessoa como nosso ídolo, a gente não conversa de igual para igual. Eu não tô dizendo pra você ter desrespeito, você ir na casa do senhor presidente e chegar lá, e aí, mano, como tá? Não, a gente tem que ter, né, um respeito. Mas assim, ter um igual para igual? Não, a gente sempre tem um ídolo, a gente sempre tem um modelo de perfeição. E é isso que fazia com Catarina. Então Catarina era a deusa de muitos. Catarina era o ídolo de muitos. Todos que olhavam a Catarina queriam ser segura como ela, queria ser bonita como ela, queria ser independente como ela. Catarina acordou num dia azul, pegou as malas e foi para uma cidade começar a viver algo novo. Depois que ela terminou aquela história naquela cidade, ela não estava nem aí. Ela pegou a roupa dela, foi para outra cidade, depois ela foi para outra cidade. Então, assim, Catarina era muitas vezes o que os outros queriam ser. E como os outros não podiam ser, ou não tinha coragem suficiente para fazer o que ela fez, não, eu não tô feliz, eu vou largar isso aqui e pronto, e não quero saber, as pessoas começaram a idealizar muito Catarina. Então as pessoas não viam a maldade que estava nela, as pessoas só viam a beleza, as pessoas só viam aquilo que elas queriam ser, né? E não conseguiam enxergar mais além de seus olhos. Foram as próprias pessoas que foram vítimas de si mesmo. As pessoas se deixaram ser vítimas do mal. Então, quando a gente lê esse livro, né, muitas vezes a gente quer culpar a Catarina, porque a gente sempre quer achar um culpado além de nós mesmos. É mais fácil a gente culpar o outro, culpar os outros, do que culpar a gente. Por que que eu atraí isso pra mim? Por que que eu atraí isso pra minha vida? Por que que aquelas pessoas atraíram Catarina para suas vidas? O que que tinham de errado nelas? O que tinham de contrário de dentro delas que elas precisavam trabalhar e elas não trabalhavam? Então, para mim, elas foram vítimas das suas próprias estultícias, dos seus próprios desejos ocultos, né? Ai, Daia, você tá falando que Catarina, o final da história, que aconteceu, porque o final da história, gente, é surpreendente. Não é como aqueles livros que você lê e fala, ai, mais ou menos eu já sei como vai terminar. Você não sabe como vai terminar. O livro vai te surpreender do início ao fim, né? Cada capítulo é uma surpresa, cada capítulo é um questionamento interno que a gente faz, cada capítulo, gente, é maravilhoso. O autor deixa vários quotes maravilhosos nesse livro aqui, ó. Eu fiz muitas marcações no livro, muitas marcações e muito questionamento. Depois que eu li o livro, né, assim, eu passei um tempo sem ler nada. Ai, você ficou com ressaca literária? Não, eu fiquei pensando na vida. O livro me fez questionar, né? Olha só, roubar apenas por capricho, a que nível chega a estupidez humana? Então o autor questiona aqui que a gente tem momentos de estupidez, né? Momentos que a gente quer fazer algo para quê? Por capricho, né? Muitas vezes para sentir emoções. Quem nunca pulou de bug jump? Eu. Gente, existem maneiras mais saudáveis de sentir emoções, né? Você pode praticar um esporte radical, você não precisa simplesmente ir lá e roubar, né? Mas quantos fazem isso? Quantos fazem? Quantos querem sentir adrenalina, né? É igual jogar GTA, né? Quem nunca jogou GTA e saiu com aquele carro lá fazendo o que Deus nem que Deus nem imagina, né? É um jogo de GTA, né? Um jogo de game, eu tô dando um exemplo. Mas assim, é querer sentir emoção, né? O vazio vagava pelos ares e proporcionava uma paz desconhecida, que nenhuma alma moderna teria delicadeza para desfrutar. Aonde é que a gente já viu paz aqui? Tinha vazio, né? Mas a alma moderna não podia desfrutar o vazio, porque a gente quer sempre ser o quê? O bom. A gente quer sempre ser o quê? O bonito. A gente não pode desfrutar a paz, a gente não pode estar bem, porque tem que fazer o drama de coitadinho. Daí, o que você quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso que uma pessoa que ela tá bem consigo mesma, uma pessoa que tem uma autoestima elevada, uma pessoa que não tá nem aí com o que os outros com Z, os outros vai falar, é uma pessoa que ela tá pronta para desfrutar a alegria, que ela tá pronta para desfrutar a felicidade.
Só que é muito difícil bancar aquilo que a gente quer. É só você fazer uma experiência. Chega em alguém e fala assim: Fulano, como você tá bem? Você fala assim: eu tô ótima, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tenho muito dinheiro na carteira, não me falta nada, meu casamento vai uma beleza, meu filho é educado. Por mais que esteja bom, o que essa pessoa vai achar de você? Nossa, ele é metido. Nossa, como fulano é snob. Nossa, como fulano é arrogante. Então a pessoa ela não se banca. Você não pode estar bem. Agora conta o contrário. Nossa, vai tudo mal. Nós brigamos o dia todo. Eu e meu marido briga sem parar. Meu filho vai mal na escola. E a diretora me chamou na escola todos os dias. Mas tá faltando dinheiro. As compras tá muito cara. Porque o governo isso. Porque o supermercado isso. Qual vai ser a reação das outras pessoas? Nossa, fulano, então é assim, vai ficar tudo bem, vem aqui. Então você já tem uma aprovação maior, né? Então muitas vezes se vestir de coitadinho gera uma aprovação maior. Então é mais difícil ter uma autoestima elevada do que ser o coitadinho da história. Porque quem tem uma autoestima elevada, quem não tá nem aí com o que os outros vão pensar, quem vai com a cara e com a coragem e fala mesmo, e eu sou assim, e pronto, a pessoa é bem criticada. Ela é tido como, nossa, mas você fala, você não tem argumento, que vocês... Gente, faz a experiência em si. E vocês vão ver o tanto que é difícil bancar uma autoestima elevada. Vocês vão perder o colinho. Vocês vão perder a aprovação, né? E é o que Catarina não tava nem aí com os outros. Porque ela não podia viver em prol dos outros, com Z, né? Que existe bem assim uma fala que a pior coisa que existe para nossa autoestima é as orelhas. As orelhas com Z, é as orelhas e os outros, né? O que a gente ouve das orelhas dos outros que fala. Ou seja, né? A pessoa fala assim: nossa, como você é metida. É porque era um dia que você tava feliz, né? E você, é mesmo, eu sou metida. Você aceita a crítica pra si. E aí? E aí já começa a dar tudo errado, né? Aí você já tem medo de falar, aí você já fica mais tímido, já fica mais retraído, que os outros vão pensar de mim, eles vão me criticar, né? E aí, o que que é? Por que que um artista ele é tão adorado, ele é tão idolatrado? Porque não tá nem aí. Ele sobe no palco, no teatro, em milhões de pessoas. Ele canta num estádio gigantesco. Ele não tá nem aí. Se alguém vai achar a voz dele bonita, se o vestido dele tá bonito, se tá feio. E é aí que ele arrasa, porque a autoestima dele tá lá em cima. E aí que muitas vezes, quando a pessoa tá arrasando demais, né, os outros que queriam estar lá o idolatram. E não é verdade? Eu sei que você queria cantar como a Adele. Eu também queria cantar como a Adele. Quem não quer ter uma voz maravilhosa, a coragem maravilhosa de soltar a voz como a Adele, né? Mas eu sei que por mais que eu não cante como a Adele, que você não cante como a Adele, você também tem talentos incríveis aí escondidos, que você não tem coragem de mostrar, não tem coragem de pôr ao mundo, não tem coragem de se expor, com medo do que os outros vão pensar. Às vezes você é uma cabeleireira maravilhosa, mas não tem coragem de investir, não tem coragem de sair, não tem coragem de estudar. Às vezes você é um comunicador incrível, mas tem medo de falar. Na hora de falar, às vezes, na câmera, muitas vezes na hora de dar uma aula, que você chega para dar uma palestra e tem lá 80 pessoas, que não é uma palestra muito grande. É o quê? 2, 3 salas de aula juntas, né? De adolescentes. Aí você chega lá e vê todo mundo olhando pra você, você tem medo de errar. O que é o medo de errar? O medo de errar é o medo do que os outros vão pensar, do que você tá falando naquele momento. E se eu falar alguma coisa que eu não devo? E aí? O medo é o que os outros vão pensar. E não é assim. Se você falar uma coisa que não deve, retrate-se. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Ninguém tem que ser perfeito em tudo, né? Nem Cristo não agradou todo mundo. Vai aparecer hater sim, vai aparecer gente que fala de você sim, vai aparecer gente que não gosta da sua palestra, que diz que você não ensina bem. Isso sempre vai aparecer. Mas o tal da autoestima é, se você banca isso,
sempre é a gente com a gente mesmo. Vocês notaram isso? Que sempre volta a gente pra gente mesmo. Você tá preparado para bancar uma autoestima? Você tá preparado para sentar e arrasar? Você tá preparado para fazer aquilo que você sempre quis fazer, que você sabe que você é bom? Você tem que encontrar em você aquilo que você é bom. Você sabe que é bom. Você sabe que você é um ótimo alfaiate. Você sabe que você é um vendedor maravilhoso, que você chega dentro de uma loja e vende mesmo. Você sabe que você é um pai maravilhoso. Você sabe que você é um marido excelente. Então bota isso pra fora. E que os outros vão achar de você, ó. Não interessa. Os outros são os outros. O importante é você estar bem consigo mesmo. Vamos seguir o modelo de Catarina? Catarina ensina isso pra gente. Daia, Catarina é o modelo do mal. Catarina, quer dizer, Catarina não, gente. Catarina estava vivendo a vida dela. Se Catarina era má e vivia a vida dela de acordo com o mal, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela queria viver assim. Se o personagem ele amou Catarina, endeusou Catarina, colocou Catarina no pedestal, fez uma Catarina assim, nossa, Catarina é linda, então Catarina é boa. O problema estava dentro dele mesmo, da baixa autoestima, de querer Catarina para se complementar. Como era o caso, né, do amor que a Catarina teve. O orgulho dele era ter uma mulher linda do lado dele, porque ele era negro e ele se sentia menos porque ele era negro. Olha que absurdo, gente, né? A gente vê, não tem essa diferença de negros e brancos, pelo menos pra mim não, porque tem gente linda de todas as cores, de todas as raças, ninguém é obrigado a ter a mesma cara, ninguém é obrigado a ter o mesmo cabelo. Quem foi que falou pra você que você é negro, você é feio? Porque seu cabelo é cacheado, o cabelo é feio. Porque o cabelo ele tem que ser liso. Porque se você é gordinha, você é feio. Porque mulher bonita tem que ter a barriga sarada. Quem é que falou isso pra você? Quem é que te enquadrou em caixinhas? Você é lindo do jeito que você é. Você tem talentos incríveis e nós somos diferentes sim. Não é que todo mundo tem que cantar igual a Adele, todo mundo tem que ser a Adele, do exemplo de Adele, porque eu amo demais a Adele, né? Ela canta demais, ela é genial. E todo mundo tem que ser ali para ser aceitável. Quem é que põe esses modelos na sociedade? Quem é que impõe isso na sociedade? Sabe, gente? Os modelos existem, mas um pouco o problema é nosso em aceitar esses modelos. Eu falo isso porque eu já fiz muita besteira na minha vida em prol de modelo de sociedade. Sim, eu alisei meu cabelo há séculos, porque diziam que cabelo bonito era cabelo liso. E eu sei que você que tem cabelo cacheado, que passou pelos anos 90, assim, eu sou noventista, né? Que teve essa infância nos anos de 80, 90, sofreu muito preconceito com seu cabelo. Eu sei que você que não é branco, dos olhos azuis, sofreu muito preconceito por não ser branco. Eu sei que você também que é branco sentiu muito preconceito, porque o preconceito, né, nos anos que a gente era na infância, era mais acentuado. Se a pessoa usava óculos, ele era o quatro-olho. Se a pessoa tinha uma opção sexual diferente, ele já era mal visto. Se a pessoa tinha cabelo cacheado, ela era mal vista. Nunca estavam satisfeitos, por mais que existia um modelo, nem a própria pessoa que se encaixava nesse. Quem é que nunca foi chamado de pintor de rodapé por ser baixinho? Quem que nunca foi chamado de pau de vara-coco por ser alto? Quem que nunca foi chamado de barata descascada por ser branca? E quem que nunca foi chamado de serviço de preto? Vocês já ouviram isso, gente? Serviço de preto. Faz esse serviço de preto. Vocês viram o tamanho do preconceito? Que o preconceito ele existe na nossa sociedade, ele existiu e que nós estamos mudando isso porque nós fomos vítimas. Hoje, nós que sofremos aquele preconceito atrás por ser negro, por ter cabelo diferente, ou por ser branco, por usar óculos, por ser nerd, a gente que sofreu esse preconceito é que está mudando a sociedade hoje. A gente não aceita mais isso. A gente quis cota de branco, cota de negro. Peraí, a gente começou a mudar, a gente começou a questionar. A gente começou a tirar isso da nossa sociedade e nossos filhos estão mudando também, nossos filhos estão muito além. E vocês verem que terem uma ideia que não existe modelo de perfeição, que todos sofreram preconceitos, mesmo as pessoas que se encaixavam na caixinha, mesmo as pessoas que eram o modelo perfeito que a sociedade impunha, sofreu preconceito. E
A gente aceitou muito tempo isso. A gente deixou a nossa autoestima se abalar muito tempo. A gente alisou os nossos cabelos muito tempo. A gente se matou de fazer ginástica na academia por muito tempo. A gente ficou tímido por muito tempo, com medo de errar, com medo de que os outros vão falar. Mas o mundo mudou e agora tá na hora da gente recuperar a nossa autoestima. Tá na hora da gente colocar pra fora aquilo que a gente tem de melhor e esquecendo os outros, esquecendo a vida dos outros, né? E não se colocando mais no papel de vítima, não se colocando mais no papel de coitadinho. Então o livro ensina que aquele que se coloca no papel de coitadinho, no papel de vítima, o que ele faz? Ele sofre, ele se deixa enganar, ele é emaranhado nas teias do mal. Cada um tem um encosto que merece. Então, assim, é um olhar diferente que eu tive sobre esse livro, sim. Porque a gente sempre olha os vilões, né, com ar assim, nossa, ele é o vilão, ele é um mocinho. Mas a gente sabe que a gente pode aprender muito com os vilões. E a gente viu isso no filme do Coringa. Porque nunca ninguém retratou um vilão tão bem quanto se retratou no filme Coringa. A gente foi entender por que que ele era assim. Por que que ele agia assim? Eu não tô defendendo o Coringa, eu não tô falando que todo mundo tem que se transformar em vilão, não é isso? A questão não é essa. A questão é que a gente está começando a olhar as pessoas com novos olhos. A gente está começando a olhar as pessoas fora da caixinha, fora do julgamento alheio, fora de tudo. E esse livro vai te fazer questionar-se. O livro é um thriller, mas é um thriller mais real do que se possa imaginar. O livro, ele vai te surpreender. Esse livro, ele vai te chocar. E é por isso que esse livro, ele é tão maravilhoso. E eu quero muito ler os outros livros desse autor de mulheres fortes. Eu quero saber, principalmente esse livro Mariela. Que esse livro aqui, só o marcador desse livro, por eu ter lido Destinos Invisíveis e visto que ele escreveu um outro livro com mais uma mulher forte que Mariela e o livro da escuridão. Ai, gente, eu já fiquei assim emocionada de saber, né, que tem livros maravilhosos assim, livros da nossa gente, livros da nossa terra, livros nacionais, né? Porque as pessoas, elas têm um pouco de preconceito. Ah, livro nacional, filme nacional. Você vai se surpreender se você abrir os seus braços para ler nacionais, se você abrir a sua mente para ver filme nacional, para ver coisa da nossa terra, para ver coisa da nossa gente. Você vai se surpreender. Vamos dar uma chance para nossa gente? Vamos ter orgulho da nossa cultura, dos nossos autores nacionais, dos nossos atores nacionais, dos nossos cantores nacionais, daquilo que é nosso? E o brasileiro, ele vai aprender isso começando dele mesmo. Quando a gente subir a nossa autoestima, quando a gente ter orgulho dos nossos próprios talentos, quando a gente descobrir aquilo que é melhor em nós e fazer aquilo que a gente faz de melhor, o nosso país vai mudar. Porque a gente, mudando a nós mesmos, a gente muda a nossa cultura, a gente transforma o nosso país. Vocês já viram uma frase que educação, ela vem do berço? Que educação, ela começa dentro de casa, né? Pelo seu filho ver você lendo, o seu filho vai ter mais vontade de ler. Pelas pessoas ver você lendo na praça, por você começar a ver um filme nacional, as pessoas vão gostar, as pessoas vão se interessar, as pessoas, elas não vão por palavras, as pessoas, elas vão por exemplos. Nós somos movidos por exemplos e não por palavras, né? Então comece, dê uma chance a você mesmo, dê uma chance de você ser feliz. Procura aquilo que você sempre quis fazer, aquilo que... e vai e faça, sem se importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, com a opinião dos outros. E nesse caminho, você vai encontrar críticas. Nesse caminho, você vai encontrar comentários maldosos, sim. Mas se você estiver seguro de si, não importa. Vai ser sempre barulhos externos, né? Vai em frente, dando aquilo que você tem de melhor
e depois me conta. Me conta se você tá feliz. Me conta se funcionou. Me conta se você tá mais seguro de si. Vamos seguir o modelo de Catarina. Diane, o modelo de Catarina. Catarina era a vilã, Catarina matava todo mundo. Não. Catarina via a vida com os olhos dela. E por mais que ela seja a vilã do livro, a gente sempre tem muito que aprender com todos os personagens. Seja ele os vilões, sejam eles os mocinhos. E nem sempre o mocinho te passa uma mensagem positiva, porque ele tem um final feliz. Muitas vezes o final feliz é um final muito mais trágico, porque só quem sabe qual é o final feliz da sociedade é quem está vivendo na pele o seu próprio final feliz. Então é isso, um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Abriu os olhos da alma e viu que a própria vida nada mais era do que a soma de ilusões destruídas pela frustração e atitudes de regeneração, as quais no começo surtem efeitos estimulantes, mas que nunca o tiraram do lugar. Uma clarividência muito nítida o convenceu de que o destino das pessoas é arrastar-se em busca de triunfo para no final da jornada deparar-se com a insignificância da existência. Livro maravilhoso de um autor nosso, nacional, nascido no sul do país, professor de literatura e língua portuguesa, graduado em estudos linguísticos, Marcelo Lemes. Você não vai se arrepender em conhecer uma obra maravilhosa.